que é que nós vamos fazer agora? Aquele contexto que eu fiz até agora para vocês era um contexto para alertá-los da importância do direito constitucional. Veja, é constitucionalismo, é matéria de direito constitucional. Mas eu preciso trazer isso para vocês porque é cobrado na minha prova, na prova de direitos humanos. Tá certo? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos entender o desenvolvimento histórico dos direitos humanos. Nós vamos trabalhar como foi que os direitos humanos começaram a se desenvolver. Tá certo? Vejam bem. Tem uma pegadinha que a Sebrasp e a CESP sempre faz, que diz respeito ao marco teórico. Aliás, ao marco temporal, perdão. Ao marco temporal, fecha aí. Ao marco temporal dos direitos humanos. O marco temporal é aqui, ó, 1948, com a DUDH. DUDH significa Declaração Universal dos Direitos Humanos. DUDH significa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A CESP, Sebrasp, ela quer enganar você dizendo que quem inaugura a matéria de direitos humanos é a DUDH, que antes não tinha nenhum documento que trazia matéria de direitos humanos. Isso é falso. Hoje é um dos principais documentos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, ó, tem o antes e o depois. Antes, nós tínhamos algumas referências. São elas: a Cruz Vermelha, que servia para refugiados, para feridos de guerra. As conferências de Haia, que era uma conferência que servia para regular também matéria de guerra, por isso que eu botei uma dinamite, para que a gente lembre, matéria de guerra. E ainda a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Por isso que eu coloquei um martelo, que também tem forma de T, para você lembrar. Trabalho. Então veja, antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós tínhamos documentos que tratavam de matéria de direitos humanos, sim ou não? Quais são eles? A Cruz Vermelha, a Conferência de Haia e a OIT. São representações de que matérias de direitos humanos eram reguladas anteriormente à Declaração Universal de Direitos Humanos. Entenderam? Então, se a questão quiser lhe induzir a erro, dizendo que quem inaugura, que o primeiro pensamento, que o primeiro documento é esse, você já sabe como é. Está errado. Nós temos representações anteriores. Tá certo? Vamos lá. Organização Internacional do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Tá certo? Regula matéria de trabalho. Exploração no trabalho. Lembra que a gente falou que na Revolução Industrial tinha crianças trabalhando, todo mundo trabalhava com uma escala de trabalho imensa? O que a OIT visa é justamente regular para evitar essas explorações. O empregador não pode explorar o trabalho do seu empregado. Tá certo? Visa combater também o trabalho escravo, proteger a dignidade do empregado, a dignidade do trabalhador. Tá certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Beleza. Vejam bem. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem algumas características que a gente precisa entender. É isso que está aqui na frente de vocês. Ela prioriza o indivíduo, a defesa da proteção do indivíduo. O indivíduo como um sujeito de direitos e deveres. A proteção do indivíduo no plano internacional. Então, o que é que a Declaração Universal de Direitos Humanos faz? Ela protege cada um de vocês no plano internacional. Ela reconhece que cada um de vocês são tutelados, são protegidos, são sujeitos de direitos e deveres e, portanto, merecem ser protegidos. Agora, ó, a pegadinha mais batida é essa. Se você perguntar, professor, qual é a maior pegadinha do assunto que o senhor vai dar hoje? É essa. Que a Declaração Universal de Direitos Humanos é um tratado internacional. A Declaração Universal de Direitos Humanos não é um tratado internacional. Gente, isso caiu em todas as provas da PM até hoje. Sempre. Sempre cai. Isso é mais repetido do que tudo. É certo. Não é um tratado internacional. Beleza? Não caiam nisso. Aluno meu não pode cair numa pegadinha dessa, que é um dos maiores alertas que eu dou. A Declaração Universal de Direitos Humanos não é um tratado internacional.
É uma resolução da Assembleia Geral da ONU. A natureza jurídica dela é essa. Tá certo? Resolução. Pois bem, ela também tem força de costume internacional. E foi dessa forma que a CESP já cobrou em questões. Costume internacional. A Declaração Universal de Direitos Humanos é uma resolução da Assembleia Geral da ONU que tem força de costume internacional. E ela desenvolve uma função, o quê? Interpretativa. Interpretativa. Com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, você interpreta diversos documentos. Veja, ela explica como é que você deve entender, como é que você deve interpretar matéria de direitos humanos. Tá certo? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Organização Internacional do Trabalho. É uma função interpretativa. Beleza? Vamos seguir. Como é que é formada a Declaração Universal de Direitos Humanos? Vamos lá. Vejam bem. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela surge em 1948. O que é que acontece? O mundo, gente, estava polarizado. Sabe hoje PT e Bolsonaro? A polarização. Um de um lado, outro do outro. Pronto. Guardadas as devidas proporções, o mundo estava assim. Era um bloco capitalista de um lado, do outro extremo, o bloco socialista. E era assim, se você é socialista, se você é capitalista, o socialista lhe odeia. Se você é socialista, o capitalista lhe odeia. Era uma briga velada, por isso o nome de Guerra Fria. Guerra Fria. Pois é. Não era uma guerra em que um país violentava o outro, mas sim atitudes. Eles vinham competindo, inclusive. Era a União Soviética de um lado, a atual Rússia, e os países do leste europeu, do outro lado, os Estados Unidos. Então era o bloco capitalista versus o bloco socialista. Eles eram rivais. Era uma briga ferrenha, pesada entre os dois. Pois bem, a Declaração Universal de Direitos Humanos, para ela conseguir ter efetividade, ela entendeu que não bastava a declaração, ela tinha que fazer pactos. Então ela fazia um pacto específico com países do bloco capitalista e teve que fazer um pacto específico com países do bloco socialista. Por quê? Porque eles pensavam muito diferentes. E aí, para ela conseguir, de fato, ter capilaridade, para que ela conseguisse entrar naquele país, para o país respeitar a Declaração Universal de Direitos Humanos, surgem esses pactos. Certo? Então, veja. Vamos lá. O que é que visa a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela visa proteger o indivíduo. Ela reconhece o indivíduo como um sujeito de direitos e deveres e, dessa forma, o protege no plano internacional. Não apenas no país, mas no plano internacional, global. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é um tratado internacional. O que ela é? Ela é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que tem força de costume internacional. Veja, a natureza jurídica dela não é de tratado internacional, mas sim de resolução de Assembleia Geral da ONU. No momento em que ela foi criada, o mundo estava polarizado. Era um pega para capar danado. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Eles eram rivais, se batiam o tempo inteiro. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, a União Soviética defendendo o socialismo. Ou seja, era uma polaridade. Vem a Declaração de Direitos Humanos no meio dos dois, dizendo: eu tenho que fazer um documento que seja quem for capitalista, ou seja quem for socialista, vai me respeitar. Como é que eu faço isso? Vai ser difícil fazer, se eu fizer um documento só. E aí, para poder agradar gregos e troianos, agradar a todo mundo, ela disse: vamos fazer pactos. Em 1966, ela fez o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Anotem aí. PDCP significa Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tá certo? E qual é o significado de PIDESC, que é esse outro aqui? Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então veja, enquanto esse é CP, Civis e Políticos, esse outro é Econômicos, Sociais e Culturais. Posso sim. Você quer que eu repita do início ou só essa parte? Só essa parte? Veja bem. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela surge em 1948, beleza? Pronto. Ela precisava ter efetividade, ela precisava entrar na prática. Para que ela pudesse entrar na prática, no momento em que o mundo estava totalmente polarizado, de um lado você tinha os blocos capitalistas e do outro lado os blocos socialistas, que tinham uma visão de mundo totalmente diferente, aí ela cria os pactos. Um pacto voltado para o bloco capitalista, então todos os países que fossem capitalistas iam seguir ele. Outro pacto de âmbito socialista, e é para agradar aqueles blocos socialistas. E aí surge outro. Dessa forma surgem todos em 1966. Veja, tanto o PIDCP quanto o PIDESC. Os dois são em 1966. Qual é o nome de cada um desses pactos? PIDCP, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E o PIDESC, Pacto Internacional, do mesmo jeito, só que de direitos econômicos, E de econômicos, S de sociais e C de culturais. Beleza? Nós temos dois pactos. Um pacto para o bloco capitalista, de cunho liberal, e outro para o bloco socialista, de cunho social. Então, um pacto é defendendo direitos civis e políticos, outro pacto é defendendo direitos econômicos, sociais e culturais. Vejam, os dois pactos surgem em 1966, mas eles têm objetivos diversos. Eles têm objetivos diferentes. Enquanto um visa a defesa de direitos civis e políticos, ou seja, direitos de primeira geração, o PIDESC visa direitos de segunda geração. Entenderam? Enquanto que um trazia os intentos do bloco capitalista, outro trazia os intentos do bloco socialista. Deu para entender? Vejam só. Juntos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, junto do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, junto do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, formam a Carta Internacional de Direitos Humanos, que é a base normativa, a nossa base normativa. Entenderam? Repetir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o PIDESC e o PIDCP, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é a nossa base normativa. Nossos principais documentos. São os nossos principais documentos. A base das normas. Certo? Declaração Universal de Direitos Humanos, PIDESC e PIDCP. Beleza? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Enquanto que um atende aos anseios do bloco capitalista, o outro atendia aos anseios do bloco socialista, e dessa forma, juntos, formavam a Carta Internacional de Direitos Humanos, que nada mais foi do que uma estratégia para que as declarações de direitos humanos, esses documentos, tivessem força, independente se aquele bloco fosse socialista ou capitalista, já que o mundo estava muito polarizado. A briga estava muito pesada. Beleza? Entenderam? Sim ou não? Pronto. Por fim, e por óbvio, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pretende como fim a afirmação da dignidade humana. É o principal objetivo.
Qual é o principal objetivo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos? A afirmação da dignidade humana. Através do quê? Através da proteção dos direitos humanos. Entenderam? Como é que isso cai em prova? Como é que a prova pode cobrar isso de vocês? O que é recorrente? Veja, uma das coisas recorrentes é ela dizer que quem inaugura é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o único. Veja, é o principal. Dizer que é o principal está certo? Tá. Mas não é o único. Nem é o primeiro. Por quê? Porque antes nós já tínhamos a Cruz Vermelha, a Conferência RIA, a OIT, nós tínhamos movimentações de defesa dos direitos humanos. Tá certo? Movimentações. Mas, de fato, é a primeira declaração que institucionaliza. Veja, a primeira declaração, se disser que é a primeira declaração, se disser que é uma resolução, a primeira aí é outra história. Mas dizer que não tinha nada antes dela, aí você não pode dizer. Porque você tinha a Cruz Vermelha, as conferências de A e a OIT é a prova disso. Beleza? Pronto. Como é que eles costumam cobrar para confundir vocês? O que é que forma a Carta Internacional dos Direitos Humanos? Veja, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o PIDESC e o PIDCP. Beleza? A questão, tira o PIDCP e bota a Conferência de Haia. Tira o PIDESC e bota a OIT. Mistura, tira a Declaração Universal dos Direitos Humanos e bota a Cruz Vermelha. Entendeu? Ela pega articulações anteriores e mistura com essas, para confundir vocês. Entendeu? Então, ó, o que forma a Carta Internacional de Direitos é isso. É a Declaração Universal de Direitos Humanos com o PIDESC e o PIDCP. Bastante batido. A questão, para que você caia no erro, diz que a Declaração Universal de Direitos Humanos é um tratado internacional. Mas, gente, vejam, com certeza vocês já devem ter pego questão CESP, SEBRASP. As questões hoje, houve uma época, de fato, que a gente não tinha a democratização do conteúdo, do conhecimento, que o nível da prova era um nível mais acessível, era um nível mais fácil. Então, as pessoas, antigamente, tinham uns apostilados, uns livros que vendiam em casa, em revista, que eles faziam um compilado de todos os assuntos, e se você estudasse por aquilo, você conseguia até a aprovação do concurso. Hoje, é uma realidade muito diferente. Por quê? Hoje nós temos o conhecimento democratizado através da internet, através do YouTube, através da internet, de diversos sites. Nós temos resumos em todos os lugares. Aí o que acontece? Os níveis das provas foram subindo com essa democratização. À medida que todo mundo foi sabendo muito, o nível da prova precisou subir por causa da quantidade de acertos. A questão não vai ser uma linha só. Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vírgula, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado internacional. Não é assim que vai vir na questão, para você dizer se está certo ou se está errado. Ela vai misturar essa história todinha que eu lhe disse para que você encontre o que é que está errado ali. Então ela vai dizer, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos visa defender o indivíduo por reconhecê-lo como sujeito de direitos, protegendo-o no plano internacional, através desse documento, vírgula, que é um tratado internacional, ela tem uma função interpretativa. Deu para entender? No meio da história, trazendo a ideia de que ela visa uma proteção no plano internacional, ela jogou que era o quê? Um tratado internacional. Você não leu direito, marcou como correta. Deu para entender? A pegadinha é essa. Você precisa entender o assunto como um todo para conseguir identificar o erro que a questão traz. Tá certo? Outra coisa que eles confundem, eles trocam essas datas, ó. Bota aqui, a Declaração Universal de Direitos Humanos é de 1966 e que o PIDESC e o PIDCP são de 1948. Data. A prova cobra data. Ano. Precisa decorar. Precisa decorar. A Declaração Universal de Direitos Humanos é de 1948, o PIDESC e o PIDCP são de 1966. Isso, exato, exatamente. Assim, foi logo uma movimentação, nós vamos estudar na nossa última aula, antes das questões,
sobre o Tribunal Penal Internacional. E aí a gente vai discutir isso justamente sobre essa situação. A gente vai falar sobre o Tribunal de Nuremberg, explicar quais foram as movimentações que aconteceram no pós-Segunda Guerra para que isso aconteça. Mas eu não posso adiantar agora, porque pode confundir. Vamos seguir uma linha que eu acredito que é mais interessante para que todo mundo entenda. Viu? Todo mundo entendeu aqui? Posso evoluir? Posso seguir? Pois bem, os direitos e as garantias fundamentais, elas estão dissipadas ao longo da Constituição Federal. Então veja, ao longo da Constituição Federal, não apenas no artigo 5º, isso é outra pegadinha recorrente, dizer que os direitos fundamentais estão restritos no artigo 5º. Não é, é falso, ó. Artigo 5º e ao longo da Constituição. Isso aqui é pegadinha, gente, recorrente em muitas questões. Diz que os direitos fundamentais estão restritos ao artigo 5º. Dizer que eles só estão no artigo 5º. Tá certo? Eles estão no artigo 5º, estão, mas também ao longo do texto constitucional. Beleza? E aí, eles estão divididos em direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, direitos de nacionalidade, partidos políticos e remédios constitucionais. Essa classificação. Eu só. Professor, macete para eu decorar esses nomes? Não tem. Por quê? Os macetes que costumam rodar aí na internet estão caindo por terra com as questões CESP. Os macetes vêm, gente, colocando as primeiras letras para você construir um mnemônico. Aí sabe o que é que a CESP já se ligou e já está fazendo? Pegando as primeiras letras e colocando lá na prova. Outra palavra com a primeira letra igual. Então veja só. Tem técnicas de fixação de conteúdo que você tem que entender a banca. CESP, Sebrasp, por exemplo, já entendeu isso, já está começando a querer cobrar de forma para ferrar você. Então você precisa guardar exatamente esses nomes. Eu, por exemplo, guardei desenhando. Eu colocava desenho. Por exemplo, nacionalidade, eu botei a bandeira do Brasil, do lado eu botei uma urnazinha. Aí eu guardei esse desenho está na minha cabeça, eu não esqueço. Quais são os direitos e garantias fundamentais? Porque eu criei um desenho para cada um dessa história, entendeu? Para decorar isso. Veja, aqui não é aprender, não, aqui é decorar mesmo. Você precisa entender disso da forma que está na letra da lei. É essa a classificação. Tá certo? Direitos individuais e coletivos, sociais, políticos, nacionalidade, partidos políticos e remédios constitucionais. Veja, que é recorrente. A CESP ela coloca econômicos, culturais, no meio desses. Por exemplo. Entendeu? Ela chega e diz assim, direitos individuais e culturais. Às vezes coloca direitos individuais, coletivos, sociais, políticos e econômicos. Entendeu? Ela vai enxertando nomes que não estão aqui, às vezes substituindo, às vezes colocando do lado, acrescentando, para induzir você ao erro. Não, vai depender, depende da prova. Pode ser que a prova venha a sequência, dê um espaço e diga qual era o que faltava. Veja, tem banca, a FCC é muito mais do que a CESP, por exemplo. A FCC é uma banca muito mais legalista que o CESP, que a Sebrasp. Então, quando você vai para uma prova da FCC, você tem que ir preparado para a letra de lei. Exatamente. Agora, se você vai para uma prova da CESP, Sebrasp, você tem que entender o contexto, a história. Porque hoje as assertivas são imensas. Tem questão do CESP, por exemplo, a gente vai trabalhar com a prova da PM, a última prova que nós temos aqui, que nós temos numa única questão a ementa todinha de direitos humanos. Ela conseguiu trazer a ementa inteira numa única questão. Porque as assertivas eram imensas. E aí, no meio das assertivas, ela misturava evolução com contexto histórico, com classificação, direito constitucional e filosofia. Tudo numa questão só. Entendeu? É, tem que ir. Por isso que simulado é essencial. Veja, eu vou dizer isso quase todas as aulas. Todas as vezes que eu lembrar. Aprovação em concurso não é inteligência. É estratégia. Divididas em individuais e coletivas, sociais, políticas, de nacionalidade, de partidos políticos e remédios constitucionais. Veja,
Os direitos e garantias fundamentais estão restritos ao artigo 5º? Não. Estão ao longo de toda a Constituição Federal. Tá certo? Seguindo. Nós precisamos compreender esses direitos e essas garantias fundamentais numa divisão de geração ou dimensão. Isso aqui eu já trouxe no esquema passado, mas eu preferi esquematizar melhor aqui para que você possa comparar essa evolução. Primeira, segunda, terceira. Depois nós falamos da quarta. Primeira geração, liberdade. São direitos negativos. Defende liberdades individuais e públicas, fundada no liberalismo econômico. Ainda, segunda geração, igualdade. Aqui inclui direitos sociais, econômicos e culturais. Pauta, Revolução Industrial. Terceira geração ou terceira dimensão, fraternidade e solidariedade, que traz o quê? Direitos difusos e coletivos, como, por exemplo, o meio ambiente e direito do consumidor. O que é que tem acontecido? Veja, essa é a divisão tradicional dessa classificação. Tradicionalmente, a classificação é essa. O que é que nós temos visto? Como? Software. Quais são as novidades? Algumas bancas não tão tradicionais têm trazido uma nova classificação, que é a quarta geração. Vejam bem, se a banca trouxer a quarta geração nas alternativas, você tem que entender que essa quarta geração ela trabalha com tecnologias, com direitos tecnológicos. Por exemplo, software, transgênicos, engenharia genética, tudo que envolve, ele está para além da terceira geração. Entendido? Mas se não trouxer a quarta geração, tudo isso aqui está na terceira. Entendeu? Vai depender de como a banca cobra. Aí você me pergunta, professor, e a CESP? Sebrasp? Cobra como? É bipolaridade. Tem questão que ela traz nas alternativas a possibilidade de uma quarta geração ou dimensão, mas tem outras que ela só admite 3. A primeira, a segunda e a terceira. Tá certo? Então vai depender da questão. Não, na quarta. Sim. Então, veja só. Primeira, segunda e terceira. Se não houver a quarta, vai estar na terceira. Se houver a quarta, vai estar na quarta. Há ainda bancas que trazem a quinta geração. Exato. Que vai estar a paz. Ou seja, veja bem, quando nós estivermos enfrentando questões, vocês vão ver que, a depender da banca, o assunto vai mudando. Isso aqui, por exemplo, varia de acordo com a banca. Tá certo? Então, olha. Agora, por hora, o que eu preciso dizer para vocês é isso. Nós temos 3 gerações principais. Primeira, segunda e terceira. Direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Fundado, inclusive, no lema da Revolução Francesa, como nós já trabalhamos. Tá certo? Nós precisamos agora entender quais são as características desses direitos e garantias fundamentais. Beleza? Vejam só. Os direitos fundamentais, eles têm características comuns. Tá certo? O que é que significa isso? Ele significa que, independente de qual seja o direito, todos eles vão ter essas características. Independente de qual seja o direito e garantia fundamental. Eita, foto. Independente de qual seja o direito e a garantia fundamental, elas terão essa conotação, essa característica. Então, se eu estou falando de direito à vida, tem essas características. Estou falando de direito à liberdade, essas características. Direitos políticos, essas características. Direito de nacionalidade, partidos políticos, remédios constitucionais, todos aqueles das classificações que nós tínhamos apresentado aqui, eles têm essa conotação. Vamos lá, vamos entender o que é que diz cada uma delas. Eles são históricos, têm base de historicidade. Ou seja, eles têm uma formação histórica. Eles, com o passar do tempo, foram se aperfeiçoando. Então, com o passar do tempo, os direitos foram se aprimorando. E a forma de reconhecimento desses direitos também. Então, desde o início da sociedade, da civilização, até hoje, houve um aprimoramento. Uma formação histórica. Então, a primeira característica é a historicidade. Ou seja,
Os direitos, com o passar dos anos, eles vão tomando configurações novas. Universalidade. Eles são destinados a todos. Atinge pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, direitos e garantias fundamentais atinge só a indivíduo? Não. Atinge a pessoa jurídica também. Quando eu falo pessoa jurídica, é tanto privada quanto pública. É tanto uma empresa quanto o Estado. Tá certo? Então, eles são universais. Por quê? Porque eles atingem a todos, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E pessoas físicas também em relações particulares. Por quê? Vamos lá, vou dar um exemplo. Nós temos de um lado o Estado, do outro lado o cidadão. Por exemplo, na abordagem policial. Na abordagem policial, a pessoa abordada tem direitos e garantias fundamentais que devem ser resguardadas. E aí a gente pensa que direitos e garantias fundamentais só se revelam nessa situação. De um lado o Estado, que é o policial, do outro o cidadão, que é o indivíduo. Mas não. Entre particulares, ou seja, entre eu e você, deve haver o respeito também às garantias fundamentais. E isso é pegadinha CESP. Ela fala que na relação entre particulares não há a necessidade de respeito às garantias e direitos fundamentais. A reivindicação às garantias e direitos fundamentais, que é falso. Então, veja, os direitos e as garantias fundamentais são universais, atingem a todos, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Então, veja, atinge a todos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, seja privada ou pública, o Estado. Ainda, a limitabilidade, eles são limitados. Gente, isso aqui é pegadinha recorrente. Ele bota um I aqui na frente. Ilimitabilidade. E às vezes você cai, às vezes é porque você nem viu o I. Porque o L já é um I, né? Você pode confundir. Então tem que ler com muito cuidado. Aqui está uma pegadinha reiterada. E qual é o limite? O respeito à dignidade da pessoa humana. Os direitos e garantias fundamentais devem respeitar a dignidade. Tá certo? Ainda, a irrenunciabilidade. E aqui está outra pegadinha. Cada característica dessa está trazendo uma pegadinha. Eu já estou trazendo para você como é que a questão traz a pegadinha. Olha só. Existe uma diferença entre se renunciar um direito e não exercer um direito. Renunciar é abrir mão daquele direito. Você não pode renunciar. Não pode. Os direitos e garantias fundamentais são irrenunciáveis. Ó, irrenunciáveis. Mas você pode não exercê-lo. Chegar em determinado momento da vida, você não exercer. Entendeu? Há uma diferença entre renunciar e não exercer. Você não está abrindo mão para o resto da vida. Eu não quero esse direito mais. Não. Você só, em determinado momento, resolveu. Não vou me utilizar dele agora. Beleza? Ainda. Inalienabilidade. Muito nome chatinho, né? Veja só. Alienar, gente, é vender. Por isso que eu botei um R cifrão aqui. O R cifrão riscado, que é dinheiro. Para você lembrar, não pode. Os direitos e garantias fundamentais não podem ser vendidos, pois não possuem conteúdo econômico. Certo? Ainda, a imprescritibilidade. Ou seja, não são perdidos se não forem usados. Você pode não utilizar determinado direito, porque passaram muitos anos sem você usar, eles não prescreveram. Você pode usá-los quando você quiser. Eles são imprescritíveis. Ainda, são concorrentes. O que é que isso significa? Vamos lá. A vaquejada. Vejam bem. Um exemplo. Pode falar. Cumulativamente uns com os outros. Cumulativamente uns com os outros. Podem ser exercidos cumulativamente uns com os outros. Concorrente é nesse sentido, que eles vejam bem. Olha, vou dar um exemplo. Vamos lá, vaquejada. O que é que acontece na vaquejada? Nós temos na vaquejada um esporte que também pode ser interpretado como
manifestação cultural de um povo, que, através daquela manifestação, apresenta à sociedade a sua cultura, aquilo que ele entende como cultura. Pois bem, do lado do direito do vaqueiro, ou seja, do direito à cultura, ainda nós temos o fomento de um negócio que dá emprego e renda. Do outro lado, você tem o direito à proteção animal. O direito à proteção animal. Então veja, aqui nós temos dois direitos e garantias fundamentais que estão colidindo um com o outro. Entenderam? Vejam bem. Sim, sim. Veja bem, veja só, presta atenção. Não é porque ele está no artigo 5º que ele não é direito. Certo? E ainda, há quem hoje traga a ideia de que os animais são seres não humanos. Ou seja, que a dignidade da pessoa humana se aplicaria ainda aos animais. A teoria de tudo. Sim. Não tem direito fundamental, não tem. Mas entenda, a proteção animal é uma garantia de que ele não seja violado, ele não seja violentado. Certo? O animal não tem direito fundamental. Pelo amor de Deus. Animal não tem direito fundamental. Mas existe a proteção animal, no sentido de que ele não seja violentado. Veja bem. Olha o que é que está colidindo. Olha o que é que está colidindo. O que é que nós temos aqui? Dois direitos que estão colidindo. O que é que o STF faz? Eles foram sopesando um com o outro, entenderam que, olha, nesse caso, eu considero que a vaquejada, foi isso que o STF entendeu. A vaquejada é uma manifestação cultural legítima e, portanto, merece ser respeitada. E para que a gente consiga a proteção animal, nós teremos que a lei faça a regulamentação desse esporte. Então, através da lei, vão vir as regras de que não haja violência, de que o rabo do boi vai ter que vir com algo artificial ligado a ele para que você puxe e dessa forma machuque menos o animal, que se use de equipamentos para tentar fazê-lo com que sofra menos. Veja, são diversas as tentativas de conciliatória. Veja, é um direito que está colidindo com o outro. E aí o que é que precisa o STF? O STF precisa conjugar e analisar qual é aquele que se sobrepõe, mas na verdade ponderando. Não é que um anula o outro. Não existe direito absoluto. Absoluto. Certo? É preciso que você coloque um para concorrer com o outro e no caso concreto você vai analisar. Por exemplo, existem religiões de matriz africana que, através do sacrifício de animais, desenvolvem e manifestam sua fé. Então veja, de um lado você tem a liberdade de crença de religião. Do outro você tem a proteção animal. E aí, como é que você vai conciliar? Você vai dizer que você não pode desenvolver sua fé? Você vai dizer que, veja, é preciso que se regule, não dizendo que uma coisa é proibida da outra, mas que você só pese, coloque elas numa análise. E aí o STF, que é o nosso guardião da Constituição, que vai analisar como é que isso vai ser regulado. Tá certo? Agora, existem pesos e medidas. Na prática, a teoria é outra. Por exemplo, a briga de galo. Até hoje é proibida no Brasil. Em contrapartida, a vaquejada é permitida. E aí, guardadas as devidas proporções, você vê uma coisa muito semelhante à outra. Né? É uma manifestação cultural também e coloca os animais também numa situação de briga. Veja bem, na vaquejada nós temos uma situação semelhante, mas a vaquejada é permitida, a briga de galo é proibida. Qual foi o argumento utilizado aí? Gente, na vida real, que não importa para vocês passarem na prova, os argumentos são muito mais políticos que jurídicos. Às vezes o que fundamenta as decisões nem é o argumento jurídico de fato, nem é o que a Constituição diz, mas os lobbies. Na vaquejada, por exemplo, nós tínhamos os lobbies de deputados e de senadores do Nordeste que levantavam essa bandeira, entendeu? Ou seja, você tem um lobby, você tem a articulação de representantes de uma população que entendia esse esporte como legítimo. E dessa forma, legalizado.
Tá certo? Então, na prática, a teoria é outra. Então, veja bem. A concorrência, ou seja, tem direitos que podem ser exercidos de forma acumulada. E tem aplicabilidade imediata. O que é que significa aplicabilidade imediata? Ele não precisa que tenha uma lei. Ó, a lei se organiza dessa forma. Ó. Nós temos a Constituição Federal. Ó, a Constituição Federal. A Constituição Federal ela traz normas genéricas. Aí vem leis e especificam, regulam. O que é que a Constituição fala? Muitas vezes ela fala assim: tem direito a tal coisa que será regulado na forma da lei. Ou seja, ela está dizendo, vai vir uma lei e essa lei vai explicar como é que você vai exercer esse direito. Ou seja, aí você tem uma aplicabilidade imediata. Precisa de uma lei que venha para poder regular. Então, ó, a CF traz a norma genérica, aí vem uma lei, a CF incide nessa lei, para que, a partir de então, aquilo comece a funcionar. Deu para entender? Direitos fundamentais, não. Tem na CF, beleza, suficiente. Aplicabilidade imediata. Não precisa vir nada regulamentando depois. Você entende que tem aplicabilidade imediata. Na prática é assim? Não. Na prática não é assim. Mas para o concurso de vocês, o que é que importa? Isso. Que eles têm aplicabilidade imediata. Tá certo? Vamos lá. Limitabilidade. O limite dele é a dignidade da pessoa humana. Veja, aqui é irrenunciável, inalienável, imprescritível. Mas a limitabilidade é limi, não é ili. Veja, ele é limitado e não ilimitado. Isso aqui, gente, é recorrente na questão, na prova, para fazer você incorrer em erro. E por que ele é limitado? Porque é assim, ó, como é a história da vaquejada. Vem um direito, ele bate em outro e volta. Ele não pode fazer tudo, todos, porque às vezes eles colidem. É normal que um direito colida em outro. Por exemplo, uma pessoa, aqui nós temos, por exemplo, testemunha de Jeová. Ninguém? Olha só, o que é que acontece com o testemunho de Jeová? Eles têm uma interpretação bíblica de que o sangue deles tem que ser um sangue puro, deles mesmo. Então, eles não podem, no momento de situação de vida ou morte, na concepção religiosa deles, receber uma transfusão de sangue. Por quê? Porque no momento que ele recebesse esse sangue, ele estaria colocando o sangue de outra pessoa no seu próprio corpo e, portanto, estaria pecando. A vida dele não faria mais sentido. Ele estaria ferindo aquilo que ele mais considera como relevante, como importante, que é a fé. Veja, isso é um direito de crença, né? Um direito de crença. Mas no Brasil, você tem o direito à vida e você não tem direito de morrer. Então, infelizmente, uma testemunha de Jeová que precisa de uma transfusão de sangue, o médico responsável por essa transfusão de sangue vai ter que fazer a transfusão de sangue. Precisa monetariamente o cafetão, o gigolô. Ele se utiliza da exploração dessas mulheres cobrando nessas atividades, né? Ele faz essa intermediação. É aí que se encontra o crime. Entendeu? Então veja. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles são inalienáveis. Deu para entender? Veja bem, você tem o direito à privacidade, não tem? Todo mundo tem o direito à privacidade. Mas quem aqui, por exemplo, não tem rede social? Eu acredito que todo mundo deve ter rede social. No momento que você coloca a sua vida pessoal nas redes sociais, você não está não exercendo a sua privacidade? Mas significa que você renunciou à sua privacidade? Não. Só naquele momento você está não exercendo. Mas, se alguém invadir sua casa, você pode dizer, essa pessoa está violando a minha privacidade? Sim. Veja, chegou um determinado momento que você não está exercendo, mas não significa que você renunciou. Isso é outra pegadinha. Veja, uma coisa é você não exercer, outra coisa é você renunciar. Renunciar não pode. Os direitos e garantias fundamentais são irrenunciáveis. Beleza? Os direitos e garantias fundamentais não têm cunho econômico, ou seja, eles não podem ser vendidos. Por exemplo, você passa a ser barriga de aluguel de alguém. Sua gestação, na verdade, foi de um encontro de uma mulher, de um cara que usou o seu ventre para poder gerar o filho dele. No Brasil, você não pode cobrar por isso.
Por quê? Porque se entende que você estaria se utilizando de uma vida para gerar dinheiro, efeito econômico. E os direitos e garantias fundamentais são inalienáveis. Deu para entender? Imprescritibilidade. Não são perdidos se não forem exercidos. Vamos lá. Você não exerceu a vida toda um determinado direito. Chegou na velhice, você quer se utilizar. Por que você não usou na vida toda? Agora você não pode usar? Não, pode sim. Os direitos são imprescritíveis. Tá certo? Agora, tem direito que passa a ser mitigado? Também. Tem determinadas situações que sim. Então, um cara que é famoso, que aparece no paparazzi, veja, o direito à privacidade vai se confundir também com a própria exploração que ele mesmo faz da imagem dele. Né? Isso é comum. Então, é preciso analisar caso a caso. Concorrência. Esses direitos podem ser exercidos cumulativamente. Um direito não significa que você, no momento que você exerce um, você anula o outro. Por quê? Porque não existem direitos absolutos. Não existem. Eles podem ser concorrentes, cumuláveis. E, por fim, eles têm aplicabilidade imediata, que é o contrário de... Gente, olha, isso aqui é outra pegadinha. Eles colocam mediata. Olha o I. Imediata. Beleza? Todo mundo entendeu? Pronto. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre os sistemas de proteção dos direitos humanos, depois sobre Tribunal Penal Internacional e tratados internacionais. Por hoje, estou satisfeito. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau, pessoal.